bem-vindo no nome de Jesus. Podeis assentar. Meus amados, como é sabido dos irmãos, hoje é culto com a participação das nossas crianças. Então, como de costume, crianças, vamos sentar aqui perto do tio? Todas as crianças aqui. Isso, pode sentar aí. Por aí, isso, pode sentar aí. Pode sentar aí. Isso, senta. Isso, todas as crianças aqui, bem bonitinho. Pronto, muito bem, muito bem, que bênção. Pronto, agora vocês vão fazer silêncio, combinado? 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 Pronto, muito bem. Meus irmãos, como os irmãos estão vendo, o nosso culto de hoje tem um tema, e o tema do nosso culto é quando tudo começou. Esse é o tema do nosso culto, quando tudo começou. Já foi lido aqui nessa noite o nosso texto bíblico, que está em Gênesis capítulo 1, né? E nós vamos meditar nessa noite debaixo desse mesmo tema. No princípio, abra suas Bíblias em Gênesis para acompanhar a leitura. Vou ler apenas um versículo que Bernardo leu nessa noite. No princípio criou Deus os céus. No princípio criou Deus os céus. Quem está acompanhando a leitura? No princípio criou Deus os céus. Todo grande milagre tem um início. Toda grande história também tem um início. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia não inicia falando de homens. A Bíblia inicia falando de um Deus grande, de um Deus poderoso. A Bíblia inicia falando sobre uma desorganização sobre a terra. A Bíblia diz que ela era sem forma e vazia. Então, a Bíblia não começa falando de homens, a Bíblia começa falando de Deus. A Bíblia começa falando de Deus, porque o segredo sempre foi Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, antes de tudo existir, Deus já existia. Quando tudo começou, quando Deus entrou em ação, quando Deus decidiu dar uma organizada na terra. Quando tudo começou, não começou no homem, mas começou em Deus, em um projeto, em um sonho que Ele mesmo sonhou, em algo que Ele mesmo projetou e colocou em ação. Não começou em você, não começou em mim, mas começou em um Deus organizando a terra que era sem forma e vazia. Crianças, silêncio. É hora de prestar atenção para entender muito bem a palavra, a historinha que o tio vai contar para vocês. E diz a palavra que o nosso Deus, ele entrou em ação para organizar aquilo que estava desorganizado. E é Deus que aparece na Bíblia Sagrada com sua palavra. E a Bíblia diz que Deus, ele fez separação, ele organizou as coisas, colocou tudo no seu devido lugar, e pela sua palavra Deus começou a falar: haja. Haja luz e houve luz, diz a Bíblia. Haja separação e houve separação das águas, da terra. A Bíblia diz que haja, e Deus foi falando: haja um luminar, haja lua, haja as estrelas. E Deus começou a organizar as coisas pela sua palavra. Se você olhar aqui para o púlpito, lá para a parede, para o painel,
você vai perceber que existe até uma numeração até o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque diz a Bíblia que foi em 6 dias que Deus organizou tudo, colocou tudo no seu lugar, e no 7º dia diz a Bíblia que Deus descansou. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus criando o homem. Logo após ele ter organizado todas as coisas, ter dado sentido, Deus criou o homem. E algo muito interessante, ao criar o homem, diz a Bíblia que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E diz a Bíblia que tendo Deus soprado o fôlego de vida sobre o homem, diz a Bíblia que Deus se agradou muito. Se você ler o Gênesis, você vai ver que Deus, ele ficou muito alegre, porque diz a Bíblia que tudo era muito bom. Tudo era bom, porque tudo que Deus fez é perfeito. Tudo era muito bom. Deus olhou para a sua criatura, Deus olhou para a sua criação, Deus olhou para a natureza, Deus olhou para os astros, Deus olhou para a terra, e diz a Bíblia que era tudo muito bom. E Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus ficou muito feliz, porque Deus criou o homem conforme a sua imagem, também a sua semelhança. E Deus estava muito feliz. Tudo começou de um desejo de Deus. Não sei qual foi o propósito original que levou Deus a vir para essa terra, organizar essa terra, criar o homem, mas Ele fez com sua palavra. Só que quando Deus criou os animais, criou todas as coisas, criou o homem, a Bíblia diz que Deus, ele deu autoridade ao homem. Deus deu autoridade ao homem para que o homem pudesse dominar sobre todos os animais, os répteis, as aves. Deus deu autoridade, Deus falou assim para o homem: olha, dominai-a e sujeitai-a. Eu entrego a terra em suas mãos. Dominai-a e sujeitai-a. Deus deu autoridade para o homem dominar. Deus deu liberdade ao homem, e o homem pôde desfrutar da liberdade que Deus havia dado, porque Deus não fez um robô para ele controlar, mas Deus fez um ser humano dotado de desejos, de vontade, podendo fazer suas próprias escolhas, como até hoje. Deus orienta pela sua palavra, mas não controla. Deus instrui pela palavra, mas não controla. A escolha vai ser sempre do homem. Deus orienta o homem pela sua palavra, mostra o caminho e deixa o homem fazer sua própria escolha, tomar sua própria decisão. E assim tem sido até hoje, até o dia de hoje. A vontade de Deus não é que o homem se perca, a vontade de Deus não é que o homem se destrua. Não, porque todo ser humano é criatura de Deus. Deus tem um desejo sobre o homem, uma vontade sobre o homem, mas Deus não pode ir contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu, aquilo que Ele mesmo deu ao homem, que foi o poder de escolher. E o homem escolheu o pecado, o homem escolheu desobedecer. Ali, não sei se vocês vão identificar bem, mas a ideia ali daqueles balões ali é mostrar uma árvore. E Deus colocou uma árvore no centro do jardim e deu uma ordem ao homem que ele criou. E Deus mostrou o jardim para o homem e diz: olha, Adão, está vendo esse jardim, todas as árvores, esses frutos? Sim, Senhor, estou vendo. Olha, de todos eles você pode comer livremente, você é livre. Mas você está vendo aquela árvore ali no centro do jardim, Adão? Sim, Senhor, estou vendo. Olha, Adão, você não toca, você não coma, porque no dia que você comer, certamente, Adão, você vai morrer. E Deus deu essa orientação para o homem. Como hoje,
Deus propõe para o homem o bem e o mal. Deus propõe a vida e a morte. Infelizmente é o próprio homem que escolhe a morte. É o próprio homem que escolhe andar pelo caminho errado. É o próprio homem, diz a palavra de Deus, crianças, que Deus fez uma pergunta: de que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Dos seus próprios pecados. Porque está escrito em Gálatas que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Tudo que o homem plantar, Deus deixa o homem colher. Então Deus orienta através da palavra, criança. É como o papai e a mamãe. Fala: olha, não faça isso. Olha, não mexa naquilo. Por quê? Porque o pai e a mãe já viveu mais tempo que vocês. E ele consegue, o pai e a mãe consegue perceber o perigo. Então o pai e a mãe orientam vocês acerca de alguma coisa para não comer, para não beber, para não pegar, para não ir. Porque o pai e a mãe já andou por essa vida, tem mais experiência que vocês, então orienta. E aí depois que você desobedece, aí vem as consequências, vem o castigo, vem uma queda, vem uma dor, por causa da desobediência. E assim aconteceu com Adão. Adão desobedeceu a palavra de Deus. Adão comeu do fruto que ele não podia comer. Ele deu para sua esposa Eva e ela comeu, depois deu para seu esposo Adão, e ambos comeram do fruto e desobedeceram. E diz a Bíblia que a partir desse dia a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência. Criança, igreja, a desobediência sempre vai gerar dor. A desobediência sempre vai gerar castigo. A desobediência sempre vai gerar tristeza. A desobediência sempre vai gerar dor no coração de alguém. Porque sempre quando desobedecemos, estamos desobedecendo a alguém, alguma lei, alguma ordenança, alguma autoridade. A desobediência sempre vai quebrar um princípio. A desobediência sempre vai quebrar um princípio. E quando algum princípio é quebrado, sempre vai gerar uma dor de cabeça, sempre vai gerar um castigo. E assim aconteceu com a terra. A terra foi amaldiçoada porque Adão desobedeceu a palavra de Deus. Porque Adão não obedeceu a voz do Senhor. Criançada, quem é aqui que obedece o papai e a mamãe? Levante as mãos. Quem obedece? Quem obedece? Ah, que bom que vocês obedecem. Agora abaixa as mãos. Quem aqui já desobedeceu o papai e a mamãe? Quem já desobedeceu? Já desobedeceu? E o papai e a mamãe bateu? Castigou? Então isso é o que gera a desobediência, gera castigo. A desobediência gera dor. Essa é a consequência da desobediência. Só que diz a Bíblia, igreja, que Deus deu uma ordenança ao homem. Qual foi? Dominai e sujeitai. Só que ao invés de o homem dominar suas vontades, o homem deixou ser dominado por ela. Deus mandou o homem dominar. Deus deu você autoridade para dominar. Só que o homem passou a ser dominado pelas suas próprias vontades. O homem, ao invés de dominar sobre sua vontade, o homem agora passou a ser dominado pela sua vontade. Ao invés do homem pensar com firmeza, com os pés no chão, com muita cautela, com muita prudência, sobre o que fazer, sobre o que falar, o homem agora passou a ser um ser descontrolado. E apareceu alguns sentimentos que dominou o homem e domina até hoje. Vocês sabiam, criança? Deus deu autoridade ao homem para dominar sobre as coisas. Mas veio o sentimento do ódio e passou a dominar o homem.
a raiva, o rancor, a inveja, veio sentimentos e escravizou o homem que era livre. O homem que era livre, que era liberto, que era abençoado, passou a ser escravizado por alguns sentimentos. Diz a Bíblia que a terra ficou tão insuportável de se viver, de habitar, que Deus olhou do céu para a terra decepcionado. E vocês conhecem a história de Noé, Deus destruiu com dilúvio. Vocês conhecem a história em que Deus mandou fogo, destruiu Sodoma e Gomorra. Porque o homem passou a ser dominado por sentimentos, por desejos, por vontade descontrolada. E o homem agora passou não a agir pela razão, mas a agir pelos seus sentimentos. E quantas pessoas, crianças, por causa de um sentimento, acaba ferindo a outra? Ei, quantas crianças, quantas pessoas acaba ferindo a outra por causa de um sentimento? Não era aquilo que ela deveria fazer, mas no momento de raiva, de ira, ao invés de dominar sobre aquele sentimento, se deixa ser dominado por aquele sentimento e acaba fazendo uma besteira, acaba fazendo uma loucura. Quantas pessoas você não conheceu porque não acabou complicando a família porque não soube controlar um sentimento? Quantas pessoas você conheceu que acabou destruindo a família, igreja, perdendo casamento, perdendo família, porque não controlou um sentimento? E quantas pessoas feriu a outra porque não dominou o sentimento? No lugar do perdão, alimentou o ódio, alimentou a raiva. Quantas pessoas por causa de sentimentos são irreconciliáveis, por causa de sentimentos e sentimentos ruins, que passou a dominar o homem. É por isso que Deus, crianças, através de Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque diz a Bíblia que os frutos da carne, que são a consequência da queda, da desobediência, a Bíblia diz que os frutos da carne é a avareza, o fruto da carne é ódio. São esses sentimentos que passaram a dominar os homens, mas o fruto do Espírito é paz, é amor, é liberdade, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo, igreja, para nos ajudar sobre esse sentimento que veio para nos controlar. Aí o Espírito Santo trabalha, opera em nós de dentro para fora, expulsando esse sentimento e gerando, colocando em nós os seus frutos. Porque o pecado matou o homem, afastou o homem de Deus. A desobediência matou o homem, separou o homem de Deus. A desobediência, criança, nos leva para longe de Deus, mas a obediência nos aproxima cada vez mais dele. Quem de vocês aqui quer ser próximo de Deus? A desobediência, criança, nos leva para longe, nos afasta de Deus. Mas quando obedecemos, através da desobediência, nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. E a obediência nos aproxima de Deus. Ao mesmo tempo que eu prego aqui conversando com as crianças, eu estou pregando também para a igreja. A desobediência nos afasta de Deus, mas a obediência nos aproxima dele. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o começo foi lindo, o começo foi perfeito, mas o homem falhou. Quem falhou não foi Deus, quem falhou foi o homem. Mas Deus, com seu amor, com sua graça, com sua bondade, não desistiu do homem. Deus não desistiu do ser humano. E até hoje Deus insiste
através da palavra do Espírito Santo. Até hoje Deus insiste com o homem para ter um relacionamento com o homem, porque Deus é Deus de relacionamento. Deus deseja desenvolver um relacionamento conosco. E como é que podemos desenvolver um relacionamento com Deus? Através de quê? Da obediência. Através da obediência é que podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Então, crianças, para finalizar a mensagem, o começo foi lindo, foi perfeito. O começo foi lindo, mas o homem caiu, errou, falhou, pecou, desobedeceu, foi para longe. O seu início talvez foi muito bom, e hoje talvez você se encontra numa situação não tão favorável. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que até hoje Deus continua insistindo. Se tem alguém interessado em te ver bem, é Deus. Ninguém mais deseja te ver tão bem do que Deus. Deus não deseja a destruição da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua própria vida. Pelo contrário, se tem alguém que quer te ver feliz, é Deus. Se seu pai, se a sua mãe trabalha para proporcionar para vocês uma boa vida, para proporcionar para vocês um momento alegre, feliz, momentos bons. E se você, criança, se vocês desejam para a vida de vocês aquilo que é bom, imagine Deus. Jesus chegou a dizer assim, igreja: se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quando ele lhe pede um pão, vocês não lhe dão uma serpente. Mas pelo contrário, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, ou para seus filhos, quanto mais o vosso Pai que é bom. Você sendo mau, sabe dar coisa boa, quanto mais Deus que é bom. Quanto mais Deus que é bom. Deus não deseja o seu sofrimento, a sua agonia, a sua tristeza. Se você está passando por um momento de amargura, de dificuldade, de muita tristeza, saiba que Deus não é o culpado disso. Deus não é o culpado disso. Pelo contrário, Deus quer te ajudar a sair disso. Pelo contrário, Deus quer te ajudar a sair disso. Se você está passando por um momento ruim na sua vida, e se talvez você tenha até chorado às escondidas, eu falo para a igreja, Deus não é o culpado disso, e pelo contrário, Deus quer te ajudar a sair disso. Porque diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro bem presente. Crianças, vocês podem contar com Deus. Igreja, você pode contar com Deus. Nós podemos contar com Deus. O homem pode falhar. O recurso humano pode falhar. As pessoas podem falhar. Mas Deus não falha. Deus é fiel. Vocês podem contar com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu olho para aquele tema. Quando tudo começou. Quando tudo começou. E eu olho para a humanidade hoje. Eu vejo o início e eu olho para a nossa realidade hoje. Mas o que me alegra, crianças, e o que me anima é que o Deus do início, que organizou a terra, que organizou todas as coisas, é o mesmo Deus que hoje quer organizar a nossa vida.
E para isso Ele nos orienta através da palavra: meu filho, vai por aqui, meu filho, vai por ali, meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo, meu filho, vive desse jeito, porque Deus quer nos ajudar a organizar a nossa vida. Glória a Deus, glórias a Jesus. Então, o que é que vemos no início? Terra desorganizada. O que é que vimos no início? Trevas. O que é que vimos no início? Terra sem forma e vazia. E Deus veio e deu vida. Deus quer te dar vida, porque o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus de vida. Se o seu casamento não tem mais vida, Ele quer dar vida. Se a sua família não tem mais vida, Ele quer dar vida. Se na sua vida não tem mais vida, Ele quer te dar vida. Parece que eu fui contraditório aqui, mas não fui. Se na vida que você vive, que você leva, não tem vida, não tem sabor, não tem paz, não tem alegria, não tem sentido para você, aleluia, louvado seja Deus. Deus quer te dar vida, porque Jesus falou: o diabo veio roubar, matar, mas eu vim para quê? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Se o inimigo destruiu, porque lá no Gênesis ele usou a serpente para gerar a destruição. E o inimigo ele vem destruindo. Mas através de Jesus nós podemos ter vida e vida em... Se sua vida não está tendo abundância, se você não está tendo vida, peça a Jesus nessa noite. Peça a Jesus nessa noite. Ele diz: eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para desfazer a obra do inimigo. Eu vim para te dar vida. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vi Jesus resgatando muita gente que não tinha mais esperança. Na Bíblia Sagrada eu vi Jesus resgatando pessoas que viviam no sepulcro. Eu vi Jesus trazendo dignidade para quem não tinha mais dignidade. Eu vi na Bíblia Jesus trazendo vida para quem tinha perdido prestígio. Eu vi na Bíblia Jesus resgatando pessoas que não tinha mais nenhuma moral na sociedade. Eu vi na Bíblia Jesus operar maravilhosamente na vida de pessoas que as pessoas não davam mais nada. Mas Jesus veio dizendo assim: os sãos não precisam de médicos, quem precisa de médico são os doentes. Eu vim para quem precisa de ajuda. E quando pegaram numa pedra, criança, eu encerro aqui. Quando os homens pegaram em pedras para apedrejar uma mulher que tinha errado na vida, Jesus falou: não, eu não vim para isso. Vocês querem matar, sendo vocês também culpados? Não, eu não vim para isso. Quem não tem pecado, atire, porque eu vim para dar vida, eu vim para dar dignidade que não tinha mais. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus veio para nos dar vida, dignidade. Eu finalizo a mensagem agora, igreja, dizendo: eu não sei como está a sua vida, sua casa, sua família, eu não sei como andam as coisas por lá, mas peça a Jesus para entrar na causa. Peça a Jesus. Fala: Jesus, eu ouvi uma palavra nessa noite, o Senhor veio para me dar vida. Eu ouvi uma palavra nessa noite e eu não estou tendo vida. Jesus, me ajuda a organizar isso aqui. Me ajuda, Jesus. Gera vida nisso aqui que não tem mais vida, porque o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. E vamos ficar de pé, crianças, porque eu estou encerrando a mensagem. Vamos ficar de pé, igreja.
Você pode nessa noite pedir: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos finalizar agora, igreja. Mas feche os teus olhos e comece a pensar no que você ouviu, no que o Espírito Santo ministrou ao seu coração aqui nessa noite. Talvez o início foi bom, mas hoje não está tão bom. Talvez o início foi bom, mas hoje, no lugar daquilo que um dia foi tão bom, talvez tem tristeza, tem amargura, tem angústia, tem agonia, tem sofrimento. Fala: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Nesse momento nós vamos orar. Convidar aqui também o presbítero Gelson. Que essa geração seja uma geração melhor que a nossa. Que essa geração seja uma geração extremamente abençoada. Pode pegar o óleo ali, presbítero Gelson. Nós vamos ungir todo mundo aqui, todas as crianças. Nós vamos orar agora, só ungindo as crianças, orando por elas e orando pela igreja. Vamos orar por todas as crianças agora. E a igreja vai estender as mãos para cá. Estenda as mãos para as nossas crianças. O mundo quer roubar a inocência das nossas crianças. Existem projetos que tramitam para destruir a nossa criança ainda na inocência. Mas, como diz a palavra, que Jesus, quando criança, Jesus era cheio da graça. E nós vamos orar para que as nossas crianças, elas cresçam cheias da graça de Deus. Que essa geração seja uma geração melhor que a nossa. Que essa geração seja uma geração abençoada. Que sejam médicos, doutores, professores, que sejam aquilo que Deus tem sonhado para eles, mas que sejam abençoados no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. As crianças, por favor. Só coloca, presbítero Gelson, a mão, vai ungindo e abençoando. E enquanto eu estou orando aqui com a igreja, estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu amado, soberano Pai. Meu Deus, nós oramos agora por essas crianças, meu amado. Nós intercedemos por elas. O Senhor sabe, meu Deus, dos projetos. O Senhor sabe, meu Deus, da ação maligna para destruir as nossas crianças. Tantas enfermidades têm assolado as crianças. Tantas coisas têm influenciado as crianças para tirar a virtude, para tirar a inocência. Mas nós agora, como igreja, estendemos as mãos e ministramos as tuas bênçãos sobre a vida das nossas crianças, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu amado, guarda as crianças debaixo da tua graça. Abençoe essas crianças, que elas cresçam no temor do Senhor, que ela seja orgulho dos seus pais. No nome do Senhor Jesus, que essa geração seja uma geração abençoadora, que ela seja um orgulho do bairro onde elas morarem, que seja o orgulho, meu Deus, da empresa que elas trabalharem, que sejam ótimos filhos, que sejam ótimos jovens, ótimos pais de família e mãe de família no futuro. No nome do Senhor Jesus, guarda essas crianças das influências do mal. Guarda a mente dessas crianças, Senhor. Guarda o coração dessas crianças, Senhor. No nome do Senhor Jesus, abençoe
que elas sejam crianças exemplares debaixo da tua graça, da tua unção, guiadas pelo teu Espírito, conduzidas pelo teu Espírito, que o teu Espírito os envolva desde já, que o teu Espírito, meu Deus, guia ele e ela, cada uma dessas crianças ao centro da tua vontade, que o teu Espírito guie essas crianças em direção ao sonho que o Senhor mesmo sonhou para elas. Eu acredito em propósito e sei que o Senhor tem propósito para a vida de cada uma dessas crianças. Por isso agora como igreja abençoamos essas crianças. Por isso como igreja ministramos as tuas bênçãos na vida dessas crianças. Como igreja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ministramos sobre elas. Agora, meu Pai, eu te peço pelos teus filhos, por aqueles que vieram cultuar ao teu nome junto conosco nessa noite. Eu te peço por toda a igreja que se reuniu neste lugar. Abençoe o teu filho, abençoe a tua filha. Jesus, traz vida, Jesus. Jesus, traz vida para esse lar. Jesus, traz vida para este casamento, para essa família, para essa pessoa. Traz vida, Jesus. O Senhor veio desfazer toda a obra do diabo. O Senhor veio para nos dar vida, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus, entra nessa causa agora, Jesus. Quebre essa corrente do mal agora, Jesus. Despedaça esse ferrolho agora, Jesus. Entra nessa causa, entra nesse lar. Entra agora, meu amado. Repreende o inimigo, joga por terra todo mal e abençoe teu filho, Jesus. Abençoe tua filha, no nome do Senhor. Ministro a tua bênção sobre a tua igreja agora. Ministro o teu favor sobre a tua igreja agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Que todo mal seja desfeito. Que todo mal seja destruído. Pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Que haja liberdade, que haja paz, que haja alegria. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que entraram aqui precisando de uma orientação, que saiam daqui debaixo dessa luz, dessa graça, no nome do Senhor. Eu ministro agora. Dai-nos uma semana abençoada, dai-nos uma semana de bênção, dai-nos uma semana de livramento, dai-nos uma semana de milagres, dai-nos uma semana extraordinária. Que a bênção do Senhor esteja conosco, aonde andarmos, aonde pisarmos, aonde tocarmos. Que a bênção do Senhor, meu amado, esteja sobre nossas vidas. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra das pestes perniciosas, nos livra dos dardos inflamados do maligno, nos livra de todo mal. Nos dê uma semana na tua presença, meu Deus. Eu te peço, eu te louvo e eu te dou graças e já te agradeço, certo da vitória, certo do milagre, certo, meu amado, que a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por tudo. E aqueles que crerem dizem, e aqueles que crerem dizem, e vamos dar a Jesus aquela linda salva de palmas pela bênção, pela vitória. Deus abençoe.